nosso irmão José Modesto e o irmão Silvério. Obrigado, irmã Cláudia. Os irmãos que receberam certificado permaneçam aqui à frente, porque leremos o Pacto das Igrejas Batistas. Eles antecipadamente conheceram esse pacto de membresia e voluntariamente disseram que concordam com este pacto e que estão prontos adiante do Senhor, na presença desta igreja, firmar esse pacto. Irmãos, a Igreja de Cristo não é como um auditório em que as pessoas assistem a apresentações. Segundo a palavra de Deus, a igreja é como um corpo. Cada crente é um membro e eles estão unidos e eles se cuidam e eles se auxiliam. Portanto, quem se torna membro dessa igreja tem um vínculo que é muito superior à frequência de programações. Eles são parte e são ao mesmo tempo responsáveis por essa igreja. Eu convido os irmãos então a olharem no verso do certificado de batismo e a igreja a recordar esse pacto de membresia, esse compromisso que devemos honrar, porque além de ser fundamentado biblicamente, é feito na presença de Deus. Vamos passar a leitura? Leiamos. Tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e batizados sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos unânimes, como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente na presença de Deus e desta congregação o seguinte pacto. Comprometemo-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propaganda do evangelho em todas as nações. Comprometemo-nos também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente nossos filhos, a procurar a salvação de todo mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e ser diligentes nos trabalhos seculares, evitar a detração, a difamação e a ira, sempre em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Além disso, comprometemo-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrarmos-nos uns dos outros nas orações, a ajudar-nos mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza no trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Finalmente, nos comprometemos a, quando sairmos desta localidade para outra, nos unirmos a uma outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. O Senhor nos abençoe e nos proteja, para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. Amém. Vamos orar. Senhor bendito, graças te damos pelo aumento do teu reino, o crescimento de mais uma igreja local por meio de batismos. Nós recordamos o ano de 2022
E te louvamos, Senhor, pelas dezenas e dezenas de pessoas que foram batizadas por 3 vezes ao longo desse ano. Nós te pedimos, Senhor, que nos dê compromisso renovado com a pregação da palavra, cuidado no discipulado e amor ao estabelecer para os nossos irmãos que chegam muitas oportunidades de serviço na tua causa. Nós te rendemos graças por essas vidas preciosas que o Senhor salvou e acrescentou à sua igreja. Ajuda-nos a amar e a cuidar de cada um desses irmãos. Abençoe-os, ó Pai, com aquela alegria que vem do teu Espírito, por saberem que estão fazendo a coisa certa, a tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos dar as boas-vindas aos novos membros da igreja, sem o volte sempre, viu, irmãos? É só a primeira parte. Vamos juntos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Podem sentar porque a casa é de vocês. Deus abençoe. As crianças sairão e nós juntos vamos recitar o que está no nosso boletim. Vamos ler juntos, irmãos? Proclamamos o nome de Jesus, o Senhor da vida. As crianças participarão do culto infantil. Daqui a mais ou menos meia hora, nós nos reencontraremos com as crianças. E os adultos continuem adorando a Deus, cantaremos um pouco mais para a glória do Senhor. Suave, vou então cantar, pois quando vejo o bebezinho calmo a dormir, lembro então que ele veio aqui reinar. Quero celebrar a vida
suave, tão doce sem fim, e os temores que vêm logo vão, então clamo a ti, traz paz pra mim. Tenho temor, então clamo teu nome, traz paz pra mim. Se eu Nós leremos a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versos 25 a 33. Uma reflexão que não será longa, mas muito necessária, num dia em que recebemos novos membros, 15 novos membros desta igreja, e levando em consideração que nos domingos à noite nós temos estudado as parábolas do Senhor. O que Jesus diz aqui, diz também como parábola. Lucas 14, versos 25 a 33, diz-nos assim: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos ler juntos o verso 33, irmãos? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Queiram assentar. Muitas pessoas na multidão, ou como o texto bíblico diz, nas grandes multidões, eram apenas acompanhantes, não eram seguidores de Jesus.
Muitos dos que têm seguido a Jesus ao longo da história de 2 milênios do cristianismo, o fazem ocasionalmente, não permanecem sempre comprometidos com Ele. Esse texto, irmãos, é um de muitos em que Jesus nos diz isso. No verso 26, olhando para muita gente, Jesus testa a fidelidade, a convicção, o compromisso daquelas pessoas com Ele mesmo, ao dizer-lhes: se alguém me segue, mas entre aquilo que eu digo e o que seus familiares dizem, ainda preferem o que os familiares dizem, não são meus discípulos. Jesus não está desprezando a família, porque Ele mesmo foi muito cuidadoso com a família que teve na terra, inclusive na cruz, no momento de agonia e dor, demonstrou grande preocupação com Maria, sua mãe. Então, Jesus não pode ser acusado de ser alguém que despreza a família. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que a família é importante sim, mas Ele é muitíssimo importante. Na verdade, não amaremos os nossos familiares ao máximo se não formos capazes de amar a Jesus, que é aquele que criou a família, é o Senhor do amor e que nos convida a amar a família de verdade. O que Jesus estava dizendo era: para me seguir, vocês precisam ser discípulos. A palavra discípulo na palavra de Deus, em especial no Novo Testamento, que foi escrito em grego, é a palavra matetés. Matetés, da língua grega, nós traduzimos para o português como aluno. E então você já começa a compreender um pouco do que é discípulo na boca de Jesus. É alguém que ouve o que o mestre tem a dizer. Mas há um outro significado para matetés. É aprendiz. Não é apenas alguém que ouve um conteúdo, mas é alguém que diz: eu quero aprender a viver com essa pessoa que é o meu mestre. Outro significado que eu selecionei é seguidor. É alguém que está olhando para o seu mestre e segue os seus passos. É disso que Jesus está dizendo. Jesus está perguntando às multidões: vocês querem ser discípulos meus? Vocês querem ultrapassar a fronteira da curiosidade, porque às vezes eu multiplico pães e peixes, porque às vezes eu curo pessoas, porque tantas vezes realizo coisas extraordinárias, e vocês querem, porque creem que eu sou Deus, me seguirem como verdadeiros discípulos? Saibam que ser discípulo é muito mais do que ser um entusiasta ou um ouvinte. Nos dias de Jesus, havia muita gente entusiasmada que no futuro viria a abandonar e até trocar Jesus por um malfeitor Barrabás. Essa designação discípulo, irmãos, somente nos evangelhos, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, e no livro da história da igreja, que é Atos dos Apóstolos, aparece 257 vezes. Me parece que isso quer dizer alguma coisa. Quando a palavra de Deus nos apresenta tantas vezes uma palavra e a enfatiza, significa que a palavra de Deus quer nos chamar a meditar nisso. Meus irmãos, esse discípulo é aquele que está disposto não apenas a seguir, mas a servir a Jesus, mesmo em face de um altíssimo custo para a sua vida. Quanto te custa seguir a Jesus? O que em sua vida foi preciso renunciar por amor a Jesus? Seguir a Jesus te transformou em pessoa mal vista por quem não ama Jesus? É discípulo de Jesus quem crê, mas também quem vivencia a mensagem da cruz. Jesus está indicando nesse texto que segui-lo até a morte
seria demonstração de um compromisso verdadeiro com Ele. E ele está caminhando para a morte. Ele está caminhando para Jerusalém, e ele mesmo diz isso. Ele alerta as pessoas que o ouviam acerca dessa realidade desafiadora, dessa realidade que estava por lhe alcançar. Jesus Cristo está apresentando a vida do discípulo como um privilégio. Andar perto de Jesus, viver a vida que Jesus tem preparado para ele, aprender com o Senhor Jesus, mas também está apresentando o alto custo que, como eu disse, envolve até a possibilidade da morte. Meus irmãos, fica a resposta da palavra de Deus a essa pergunta que eu estou fazendo. Quem pode ser discípulo de Jesus? Quem pode dizer que é mais do que um ouvinte, um entusiasta, um espectador, mas é de fato servo comprometido, um compromisso inquebrável, um compromisso sem fim com o Senhor Jesus Cristo? Quem pode ser discípulo de Jesus é quem ama Jesus mais do que a qualquer outra pessoa. E isso inclui você. Tantas vezes nós colocamos isso na terceira pessoa do singular ou do plural. Eu amo a Jesus mais do que a Ele ou a eles. Mas você esquece de você. Talvez essa seja a primeira grande confrontação de Jesus para nós. Você é capaz de amá-lo por saber quem Ele é e por saber o quanto Ele te ama? Você é capaz de amá-lo acima de você mesmo? Eu aprecio muito a boa música. E não sou músico, não canto, mas eu ouço boa música. E me impressiona como alguns dos grandes cantores da história da música no mundo e também no Brasil aprenderam a cantar na igreja. E eles foram descobertos numa igreja como a nossa. E passaram a cantar nos palcos do mundo e não mais voltaram para a igreja. Eu fico me perguntando se eles amavam a Jesus ou a si mesmos. Porque a igreja oferece um palco e uma grande plateia. Eu não creio que a igreja seja isso. Mas se alguém não é discípulo de Jesus, tendo uma boa voz que Deus lhe deu, pode acabar olhando para a igreja como uma plateia e ele tendo a oportunidade de cantar num palco. Algumas das nossas igrejas, inclusive a nossa, são acompanhadas nas mídias por milhares de pessoas. Nós temos mais que 2.000 inscritos no canal desta igreja no YouTube. É só um meio de interação com o público que nem está aqui. E quando eu ouço a história de muitos cantores que começaram na igreja e não mais têm qualquer vínculo com a igreja de Jesus, isso para mim soa como uma confrontação. Será que amavam a Jesus mais do que a eles mesmos? Mais do que o sucesso que desejavam obter? Mais do que o dinheiro que poderiam conquistar com a venda da sua música? Por esses dias, um conhecido cantor de origem evangélica fez algumas declarações muito infelizes acerca de um hino que essa igreja canta e ama. Inclusive, esse hino tem fundamentação bíblica. O Salmo 51 diz: Senhor, se o Senhor me lavar, eu ficarei mais alvo do que a neve. Nada tem a ver com o racismo que nós abominamos. Nós classificamos racismo como pecado. Mas daí dizer, pastor Jackson, que associar a poesia bíblica ao desprezo de alguém, isso revela que aquela pessoa, na verdade, desejou mais fama, aplausos, influência do que servir ao Senhor. Porque o verdadeiro cristão sabe, a palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus é correta. Se existe um livro que nos diz que em Cristo não há homem nem mulher, não há judeu nem grego, não há senhor nem servo, e todos somos um em Cristo, é a Bíblia. Se existe um livro que diz, na antiguidade, que homens deveriam tratar as suas esposas com delicadeza e amá-las, tal como Cristo amou a igreja a ponto de se entregar pela igreja na cruz, é a Bíblia. Se existe um livro
que valoriza as crianças, numa época em que crianças eram vistas como seres de segunda categoria, é a Bíblia. É o nosso Senhor Jesus quem diz: vinde a mim os pequeninos, deixem que eles venham a mim, porque deles é o reino dos céus. Um cantor que certamente já foi ouvido por muitos de nós. Um cantor que já escreveu boas músicas, particularmente algumas delas aprecio, valorizo. Como pôde fazer tal declaração? A pergunta que fica para o pregador: porque eu falei dos músicos, mas isso só foi a porta aberta para que eu fale do pregador. Será que o pregador ama Jesus mais do que a si mesmo? Sob o risco de tornar-se impopular, ele continuaria pregando o Evangelho, e só o Evangelho de Jesus Cristo? Sob o risco de ser considerado ultrapassado, quadrado, conservador, fundamentalista, ele continuaria proclamando o Evangelho de Jesus? Quem pode ser discípulo de Jesus é quem diz: eu amo a Jesus mais do que a mim mesmo, porque eu sei que eu falho, porque eu sei que eu não dirijo a minha vida muito bem, porque eu sei que eu já tomei decisões muito erradas em minha vida, mas confio em Jesus. Portanto, eu amo a Jesus mais do que a mim mesmo, mais do que aos meus familiares, mais do que ao mundo inteiro. Eu sou casado, bem casado, feliz, e jamais eu e minha esposa falamos daquela palavra triste que começa com di e termina com vócio. Mas eu não devo amar a minha esposa mais do que a Cristo. Eu preciso amar a Jesus muito mais do que a minha esposa. Eu tenho 2 filhos e os amo e daria a vida pelos 2. Mas eu preciso amar o Senhor Jesus mais do que a meus filhos. Se eu for capaz de amar a Jesus acima de todas as coisas, eu serei capaz de amar a minha esposa, com quem Jesus se importa. E serei capaz de amar a meus filhos, de quem Jesus diz que são herança do Senhor, são galardão para a minha vida. Quem pode ser discípulo de Jesus? Você, que ama a Jesus de todo o coração e diz: eu amo mais do que a qualquer outra pessoa. Jesus está dizendo isso. Vejam o que nos diz Mateus no capítulo 10, versos 37 a 39, um texto muito semelhante. E por que eu estou insistindo nesse texto? Para que você entenda que isso foi importante para Jesus. Mateus 10, 37 a 39 diz-nos assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Meus irmãos, parece-nos às vezes que estamos perdendo a vida quando, discordando das multidões, nós insistimos em seguir a Jesus. Estamos ganhando a vida de Cristo, a melhor e mais abundante vida que poderíamos alcançar. Mas voltemos à pergunta inicial: quem pode ser discípulo de Jesus Cristo? É quem ama o reino de Deus mais do que ama os seus próprios planos. Olhem para o que Jesus nos disse no texto que lemos inicialmente de Lucas, no capítulo 14. Observem o que Jesus nos diz aí, muito especialmente a partir do versículo 28. Jesus diz: quem é que pretende iniciar uma grande construção, uma torre, mas não calcula antes quanto gastará para saber se pode concluir? Nós sabemos, nós falamos, aqui em Divinópolis há exemplos, iniciaram essa construção e nunca terminaram. Quando eu morava na Bahia, eu tinha casa, ainda tenho essa casa, ainda é minha, num bairro em que uma pessoa comprou um lote grande no final do bairro e iniciou a construção de um casarão. Quando eu fui morar lá no ano de 2007, já estava lá, uma mansão inacabada. No ano passado, quando fui lá, neste ano de 2022,
Em janeiro eu estava lá, passei por lá, estava lá pintado. Vende-se ou troca-se por outro imóvel. Aquela casa, do que eu lembro, sempre tem sido alvo das especulações de todo mundo que passa por ali. Algumas pessoas que já foram me visitar e eu as conduzi até a minha casa, me perguntaram: que casarão é esse? Eu disse: pois é, alguém começou e não concluiu. Jesus está dizendo: por que vocês assumirão um compromisso comigo se depois se retirarão? As pessoas dirão: vejam, ele dizia que amava Jesus, mas hoje não anda com o povo de Jesus. Ela dizia que por Jesus daria a própria vida, e diante da primeira vantagem que esse mundo ofereceu, abandonou a igreja de Jesus. Quem pode ser discípulo de Jesus é quem calcula, quem pensa: Jesus me convida a um relacionamento eterno. Começa nesse mundo e estende-se à eternidade. Jesus me chama a um plano permanente com Ele. No verso 29, Jesus diz: não suceda que você lance os alicerces e, não podendo acabar, as pessoas zombem de você, dizendo, verso 30, este homem é imprudente, não tem palavra, o compromisso se acabou, se foi, começou a construir e não pôde acabar. Se você ama a Jesus mais do que os seus próprios planos, você é discípulo de Jesus. Por gratidão, por saber que sem Cristo você vivia a triste vida de quem é escravo do pecado, de quem não é livre para servir a Deus. Por gratidão e por fidelidade. A minha oração é que os novos membros desta igreja tenham calculado, tenham observado quem é Cristo para eles, o que Cristo realizou em seu viver, a transformação de vida no Evangelho, e não voltem atrás. Não por conta do apelo do pastor Tarcísio, não porque essa igreja precisa ter membros, não por isso, mas porque viver no reino de Jesus é a maior e melhor escolha de vida. Quem pode ser discípulo de Jesus, finalmente eu entendo que é aquele que ama também os discípulos de Jesus, mais do que o próprio mundo. Lá no verso 32, nós encontramos Jesus dizendo, depois de ter mencionado que alguém que vai para a guerra, um rei, tem que calcular se é capaz de lutar contra os inimigos. Então no verso 32 Jesus diz, se não for capaz de entrar numa batalha porque o exército do opositor é maior, mande embaixadores e proponha condições de paz. Não sacrifique os seus patrícios, os seus queridos, aqueles a quem você ama. Não faça isso. É preciso amar os discípulos de Jesus. Aqui nessa igreja estão os meus irmãos. Eu poderei até estar em outra igreja local futuramente. E isso acontece. Por exemplo, mudamos de cidade. Mas fora da igreja de Jesus Cristo nunca estarei. Primeiro porque sem Cristo nada serei. Depois porque eu sou um devedor da igreja de Cristo. O que a igreja de Cristo fez por mim, como sou grato. Depois porque não existe lugar melhor nesse mundo do que a igreja de Cristo. Numa noite como essa, vocês já refletiram em tudo que temos ouvido, visto, aprendido, recebido? Irmãos, é aquilo que pode impactar a vida para sempre. Quem pode ser discípulo de Jesus é quem olha para os outros discípulos e diz, eu também estou comprometido com eles, eu não os desprezarei, eu não os sacrificarei por conta dos meus caprichos. É preciso firmeza para manter-se comprometido com os outros discípulos de Cristo, mesmo nas horas difíceis, nas horas ruins. Mesmo quando algum grupo se envolve com algum escândalo e apressadamente a imprensa ou os nossos amigos dizem, vejam o que são os crentes. Mesmo nessa hora de injustiça, de generalização, de manchetes maldosas, é hora de, com calma, no poder do Espírito, dizer, vamos conversar. Deixe-me te dizer quem é a igreja de Cristo. E eu estou usando essa expressão, quem é, porque a igreja é uma reunião de pessoas regeneradas, biblicamente batizadas, que proclamam a salvação e vivem para a glória de Deus.
com sabedoria. É preciso cuidar dos outros discípulos. Não vamos mandar para a guerra se não estão preparados, se não estão equipados para enfrentar o inimigo e vencer. Jesus, no verso 33, sentencia, queridos irmãos, e eu os convido a lerem mais uma vez, ainda que só me ouvindo, esse versículo. Todo aquele que no meio das multidões entusiasmadas seguindo a Jesus, todo aquele que não renuncia tudo, sua vontade, seus planos, sua família, seus projetos que parecem inadiáveis, não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser discípulo de Jesus. Ou Jesus é tudo em sua vida, ou nada ele é em sua vida. Quem conhece Jesus e o ama acima de todas as coisas, pode ser discípulo dele. Compromisso com Jesus deve ser inabalável, acima de qualquer outro. Discipulado é imitar o Mestre Jesus, não importando as circunstâncias que esse mundo nos apresente. Quero finalizar com os versículos que estão para além do texto que lemos inicialmente. Os versos 34 e 35. Jesus diz: vocês se lembram do sal, que dá sabor à comida e à conserva, a livra de apodrecer? O sal é bom, mas se ele perde o sabor, se ele já não pode mais ter o sabor restaurado, para que serve? Não presta nem para a terra, nem mesmo para o monturo. Não serve de adubo, não serve para coisa alguma. O sal serve para ser lançado fora, se ele não mais dá sabor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém é discípulo de Jesus, mas não está livrando esse mundo da podridão, porque brilha como luzeiro de Cristo no mundo em trevas. Se alguém é discípulo de Cristo, mas não traz sabor com a sua palavra, com o seu testemunho, com a sua vida inspiradora, não tem serventia. O seu testemunho de discípulo de Jesus, a dedicação da sua vida e dos seus bens para o reino de Jesus, a sua vida piedosa, espiritual, verdadeiramente cristã, vão sinalizar que você encontrou a razão do viver, encontrou Cristo, e por Ele vale a pena rasgar a agenda, mudar prioridades, refazer o trajeto e seguir ao Senhor. Você, pela fé, pode vir a Jesus e por amá-lo, pode sim ser discípulo de Jesus. Ei-lo aqui de braços abertos para recebê-lo. Deus, pois, nos abençoe. Nós vamos ouvir, irmãos, o último hino dessa noite. Passamos um pouquinho do horário, mas, meus irmãos, numa noite como essa, eu assumo toda a responsabilidade de ter desprezado o relógio. E em alguns minutos nós já concluiremos. Vamos ouvir mais esse hino em oração e logo depois nós já encerraremos.